Olá, amigos traders e investidores, sejam bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Meu nome é Daniel e hoje nós vamos falar sobre como se tornar lucrativo operando de forma sistemática. Muitos traders, quando decidem começar a operar de forma sistemática, de forma objetiva, baseado em regras, deixando para trás o velho modelo subjetivo, o velho modelo discricionário, né, onde a pessoa precisa ter um feeling de mercado, né? Quando elas decidem fazer essa migração, é muito comum elas ficarem perdidas, ficarem na dúvida, por onde eu começo, como é que eu faço isso? Então, aqui eu vou dar uma dica que eu considero uma dica de ouro para quem está iniciando no modelo sistemático, modelo baseado em regras, e que vai reduzir bastante o seu trabalho e diminuir sua curva de aprendizado, tá? Basicamente, a dica é você unir 3 itens. Quais são esses itens? Primeiro item, a estratégia. O tipo de estratégia que você vai utilizar. Você precisa encaixar o seu tipo de estratégia com o segundo item, que é o seu perfil de trader. Então você precisa encaixar a estratégia com o seu perfil de trader. Eu já vou falar um pouco mais de cada um deles. E o terceiro item que você precisa encaixar com esses dois é qual o ativo você vai operar. Então você precisa encontrar um encaixe perfeito entre estratégia, perfil e ativo, tá? Como assim, Daniel? Como assim eu preciso encaixar isso? É o seguinte, vamos lá. Primeira coisa, estratégia. Existem meio que infinitas formas de você operar de forma sistemática, tá? Infinitas estratégias diferentes. Porém, todas elas são classificadas em tipos, tá? Então você tem, por exemplo, estratégias de retorno à média, você tem estratégias de tendência, você tem estratégias de impulso, né? Você tem estratégias ali baseadas em arbitragem, você tem estratégias que são 100% quantitativas. Então existem vários grupos de estratégias, vários tipos de estratégias que você pode utilizar. E existem tipos que são completamente diferentes uns dos outros, tá? Então a primeira coisa é escolher qual é o tipo de estratégia que você quer se especializar e que você quer iniciar os seus testes. Tá? Bom, como que você escolhe isso? Você escolhe baseado no segundo item, o seu perfil de trader. Tá? Por exemplo, estratégias de retorno à média, elas têm geralmente altíssima taxa de acerto. Tá? Se você é uma pessoa que preza muito pela taxa de acerto e fica com um emocional psicológico muito abalado quando passa ali por um drawdown, por uma sequência de stops, esse talvez seja o tipo de estratégia ideal para você. Por outro lado, estratégias de retorno à média não pegam grandes tendências, não pegam grandes movimentos. São operações de alvo bem curto. E quando pega um período ruim, tá, os stops costumam ser grandes e você pode pegar um período de um grande drawdown também. Se você quer se proteger de um grande drawdown ou você quer pegar longas tendências, longos movimentos de mercado, surfar toda uma tendência, então a estratégia de tendência pode ser melhor para você. Tá? Agora, se você já tem um viés mais matemático, gosta de fazer cálculos, montar planilhas, fazer um estudo com uma base estatística mais aprofundada, você pode partir para estratégias que sejam 100% quantitativas ou mesmo estratégias de arbitragem entre ativos diferentes, por exemplo. Tá? Nessa área não existe certo e errado. O que existe é, cada pessoa tem um perfil, cada pessoa gosta de um tipo e se dá bem melhor, e eu digo até mesmo do ponto de vista psicológico, emocional da coisa, tá? Ela se dá melhor com um tipo de estratégia. Você precisa saber qual é o seu perfil, tá? E então, baseado no seu perfil, você escolhe o tipo de estratégia que você vai operar. Por que que você tem que operar algo de acordo com o seu perfil? Porque se você opera outro perfil, mesmo que você esteja positivo, mesmo que você esteja tendo lucros com aquilo, o seu lado psicológico, o seu lado emocional pode falar mais forte e pode te induzir a mexer na estratégia, a modificar aquela estratégia. Vamos supor, por exemplo, que você escolheu tendências, escolheu uma estratégia boa ali de tendência, tá? Mas você tem medo de tomar stop, você gosta de alta taxa de acerto, não gosta de tomar muito stop. Então, quando o movimento começa a andar, o seu lado emocional, ele vai tentar te forçar a sair daquele trade antes da hora. Ao invés de seguir a tendência até o fim, ele vai falar, olha, já andou um bocado, já, o lucro já tá bom, encerra esse trade.
porque o movimento pode voltar, você pode devolver uma boa parte, então encerra logo. Então o seu lado psicológico ele vai te boicotar na operação daquela estratégia, entende? Então, se você não tem um perfil para aquele tipo de estratégia, geralmente isso não dá certo, tá? Então, cada trader precisa conhecer o seu perfil e escolher um tipo de estratégia que se adequa ao perfil dele. E o terceiro item é qual o ativo que você vai operar. Por quê? Porque tem ativos que eles são muito bons para operar certos tipos de estratégia, e tem ativos que são péssimos para operar aquela mesma estratégia. Você não pode operar a mesma estratégia para todos os ativos que existem, tá? Tem ativos que vão funcionar muito bem com alguns tipos de estratégia e outros não. Então, uma vez que você sabe seu perfil, você já escolheu qual tipo de estratégia você quer operar, aí você precisa escolher quais são os tipos de mercado, os tipos de ativo que funcionam bem com aquele tipo de estratégia, tá? Por exemplo, vamos supor que você pegar a dupla clássica aqui, né? Tendência versus reversão à média, né? O retorno à média. Tá? Essa dupla aí é clássica, né? Porque são dois modelos quase que opostos um do outro e ambos os modelos funcionam, tá? Ambos os modelos são lucrativos. A questão da escolha aí depende do perfil de cada um. Existem ativos que eles são naturalmente ativos, eu chamo de tendenciosos, tá? Que eles escolhem uma direção, eles se movimentam durante muito tempo naquela direção, depois param, aí voltam na outra direção, se movimentam muito tempo. Você tem vários candles consecutivos ali de alta ou vários candles consecutivos de queda. Então esses ativos eles são bons para se operar tendência. Por outro lado, tem ativo que é no máximo 2, 3 candles numa direção, depois já volta tudo. Tá? Eles não montam tendências muito claras, muito bem definidas. Então são ativos bons para operar retorno à média, reversão à média. Tá? E como que você descobre se aquele ativo ou se aquele mercado específico ele está mais para tendência ou ele está mais para reversão? Tá? Tem várias formas de fazer isso. A maneira que eu costumo fazer é o seguinte: eu tenho ali 3, 4 estratégias de tendência, umas 3 ou 4 estratégias de reversão que eu gosto. Então, o que eu faço? Eu pego aquele ativo novo que eu estou analisando, que eu estou avaliando, e eu testo todas essas estratégias naquele ativo. Quando é um ativo que funciona melhor com tendência, todas as estratégias de tendência vão dar um bom resultado. Alguns melhores, outros nem tantos, mas na média todas elas dão um resultado razoável, de razoável para bom, tá? Enquanto que as estratégias de reversão à média geralmente apresentam péssimo resultado, geralmente todas elas dão prejuízo, ou uma ou outra dá um lucro, mesmo assim um lucro pífio, tá? Então é bem claro, fica bem claro para mim que aquele ativo é um ativo para se operar tendência, tá? Não é para operar reversão. E vice-versa, tem ativos que acontece justamente o contrário. Eu coloco lá os sistemas de reversão e aparece ali bons resultados, tá? E por outro lado, quando eu testo tendência, aparece os resultados péssimos lá e são muito piores. Tá? É bom lembrar também que essa questão do ativo está muito relacionado também ao tempo gráfico. Se você fazer esse teste em um tempo gráfico, não quer dizer que aquela relação ela vai se manter em todos os tempos gráficos, em todos os time frames. Tá? Se você muda o time frame, você precisa refazer o teste, porque um ativo ele pode ser bastante tendencioso em um tempo gráfico e uma vez que você mudou ali o tempo gráfico, ele pode perder, ele pode mudar essas características, tá? De forma geral, né, na grande maioria das vezes, o que que acontece? Tempos gráficos maiores, mais longos, eles tendem mais a ser tendenciosos, a ser de tendência, tá? E tempos gráficos mais curtos, geralmente eles funcionam melhor com retorno à média, tá? Obviamente também tem aqueles ativos que eles ficam meio que no meio do caminho, né? Tanto a operação de tendência quanto reversão à média tem um resultado bem parecido, não tem tanta diferença assim. Você também vai encontrar. Aí o que vai definir vai ser o seu perfil mesmo, né? Qual tipo de estratégia você vai utilizar. O importante é que você entenda que você precisa encaixar esses 3 itens: a estratégia com o seu perfil e, por fim, qual tipo de ativo, incluindo ali o tempo gráfico que vai ser operado, que encaixa com esses 2 primeiros. Aí sim você consegue criar vários sistemas vencedores de forma muito mais simples do que ficar dando tiro para tudo quanto é lado. É muito importante também que a sua estratégia tenha um bom sistema de stops. Tá? Existem várias formas de se montar um stop para uma estratégia, vários tipos de stops, e por isso eu vou deixar um link aqui de um vídeo que eu gravei mostrando os diferentes tipos de stop que existe e como você pode usá-los na sua estratégia. Vejo vocês no próximo vídeo, um abraço
e até mais.